Discordar. Luciana, pode começar, E eu Luciana. querendo falar de autenticidade para definir quem começa o podcast de hoje, que o universo Colocou no teu colo. O universo colocou no meu colo. Talvez porque eu tenho falado muito sobre isso. Autenticidade, autorresponsabilidade e ser autêntico. Posso começar trazendo opinião? Óbvio. Seja autêntica. Tudo bem. Ser autêntico não é fácil. Concordam comigo? Eu começaria antes. Definam pra mim o que é autenticidade. Ai, ser autêntico é ser você mesmo. O que é ser você mesmo? Ser autêntico é poder dizer que eu não estou com vontade de ser autêntica neste momento. Falar sobre autenticidade. Eu nem sei quem eu sou, né? Olha só, vou trazer assim um pouquinho, a gente olhando para conceito. E dei um Google aqui sem nenhuma pretensão de dizer se certo ou errado, mas olha só, significado de autenticidade, e imagino que tenha outro. O que é autenticidade? Consiste na certeza absoluta, já me deixou nervosa. Já, não, certeza absoluta Já me deu. deixou nervosa. Da veracidade ou originalidade de algo. Será? Ah, mas aí a gente tá falando de autenticidade de um objeto ou de uma Muito obra. próximo de uma definição de verdade. Não seria. E talvez não fui é atrás esse disso ponto, também. Coragem né? de arte. Mas como é importante a gente olhar para isso, porque talvez essas possam ser definições que as pessoas atribuem quando a gente fala só autêntico. Não, então tu tá sendo 100% verdadeiro. Tá sempre com razão. E eu posso ser autêntica, né? E naquele momento tá trazendo uma verdade, mas que ela não vai prevalecer, porque eu posso querer mudar de ideia, de ponto de vista e continuarei autêntico. Essa ideia de autenticidade enquanto algo individual, ela não é assim, não foi sempre assim que foi tratada a questão da autenticidade. E isso é um pouco mais recente, a Net talvez até possa falar mais sobre isso, mas é uma coisa que é um conceito mais próximo ao século XX, tá? Que é dentro da filosofia, pelo menos, no existencialismo. Então começa a olhar o ser humano enquanto um indivíduo. Antes disso, a autenticidade estava mais ligada com fazer parte da natureza, fazer parte do todo, né? Se sentir pertencendo àquilo. Então era uma coisa um pouco diferente. Isso que a gente está falando muito agora, que a gente vê muito nas redes sociais, vai ser autêntico, ser você mesmo. Por isso que eu fiz, mas quem é você mesmo? O que é ser você mesmo? Como que a gente reconhece quem é? Então, assim, a autenticidade tem que dar um passo anterior, né? Eu acho que é essa questão do autoconhecimento. Quem sou eu no mundo? Se eu tivesse que definir em uma frase, eu diria que ser autêntico é uma de coragem. E requer coragem. Porque, para mim, ser autêntico é eu me sentir, ser autêntica é eu me sentir podendo ser eu mesma no sentido de expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo. E isso envolve dizer que talvez eu não tenha a mesma opinião, que eu não esteja afim de sair hoje à noite, que eu não concorde com determinado modelo, goste de outro, sem essa preocupação que é tão latente na sociedade, nos indivíduos, de agradar o outro ou de não desagradar a opinião dos demais. E aí talvez autêntico entra nessa oposição, né? Tu dizias, Cláudia, que era uma coisa de pertencimento ao ambiente. Isso era a primeira ideia. Isso, antes. Então agora talvez a autenticidade gere muito mais distanciamento e afastamento pela dificuldade que a maioria das pessoas tem de lidar com o diferente, de lidar com opiniões divergentes, diferentes das suas, do que a própria conexão. Porque enquanto estudante, praticante da CNV, da comunicação não violenta, ali a gente fala de autenticidade no sentido de fato, tu olhares para ti, né, e te colocares, decidires te permitir ser presente ali. E isso requer talvez eu dizer, não, eu não gostei disso que você fez, mas está tudo bem, né? Mas para mim não me sinto bem. Né? É tu encarar o desconforto nos momentos em que ele se apresenta, onde seria mais cômodo tu dizeres, não, está tudo bem, assim, não vou falar. Eu penso que a gente nasce com autenticidade
porque a gente nasce com uma originalidade, a gente nasce com aquilo que nos é próprio, com toda a potencialidade de sermos nós mesmas e nós mesmos. Ao longo da vida, a gente vai se perdendo de si, porque vão sendo impostas as outras regras, né? As sociais, regras culturais, família, educacionais. Exatamente. Né? Religiosas, políticas, a sociedade, a cultura. E a gente vai se perdendo no meio disso tudo. Quanto mais, talvez assim, quanto mais a gente quanto mais se impõe os valores com muita força, com muito autoritarismo, né? Mais a gente vai se perdendo, mais talvez a gente vai tendendo a seguir aquilo que os outros pensam. E me parece que, claro, que quanto mais a gente avança na vida, quanto mais maturidade a gente vai alcançando, mais chance a gente tem de novo de voltar aquilo que a gente é. E eu acho que, em última instância, para falar uma coisa assim da psicologia, todo o nosso conflito na vida se trata de buscar avançar a nós mesmos. A nós mesmos. Disso se trata toda a nossa crise. E quanto mais o mundo impõe regras sobre nós, mais nós sofremos, porque a gente se afasta de nós, a gente se perde naquilo, e a nossa crise é tentar se buscar, e às vezes não conseguir, ou por N possibilidade, de novo achar o caminho de volta. Busquei uma definição de autenticidade e gostaria que vocês ouvissem como vocês se sentem ouvindo o que disse Cícero, que era um filósofo romano. A autenticidade é agir de forma consistente com seu caráter e sua razão. Eu gosto muito no caráter. Eu gosto muito da questão da consistente. Né? Você tem aquilo que você entende como seu caráter, como aquilo que você acredita, as coisas que você pensa, e você agir de acordo com isso. Então, né, se eu acredito que eu hoje não preciso ir, sabe, a minha vontade e as minhas crenças, aquilo que eu entendo que é bom, eu uso para a minha ação de forma consistente. E aí que fica um desafio que o Sam falou, é difícil, é um ato de coragem, porque aquilo que você entende como bom e correto e melhor pode não ser para o outro. Pode não ser para o outro, e para o grande grupo, ou para o que a gente acha que esperam da gente, a questão do agradar, né? Eu diria que os relacionamentos, se a gente olha para os relacionamentos amorosos em si, talvez nós teríamos muito menos frustrações nessas relações se todas as pessoas tivessem a habilidade e o desenvolvimento, que é a busca que a NET traz, de entrar e iniciarem uma relação de forma autêntica. Porque as frustrações, elas geralmente ocorrem de que forma? Porque se entra na relação, por vezes, apaixonada, enxergando as flores, onde cada um exerce um papel de marketing, né? Porque no início da relação a intenção é impressionar, é mostrar o seu potencial, a sua beleza, ou o porquê, né, deseja ser visto e bem-quisto. E à medida que a relação vai acontecendo e que o tempo vai passando, a autenticidade ela surge de forma involuntária em alguns momentos, em algumas situações, onde a pessoa não consegue manter, talvez o tempo todo, aquele papel estruturado com uma intenção de agradar o outro. E aí, por vezes, começam os conflitos, e aí, às vezes, é tarde para tentar ser autêntico, porque aí o modelo daquela convivência ele já está estabelecido, já tem o seu modus operandi, já tem o modus operandi, e o que acontece no momento que eu talvez busque ser autêntica, criando a coragem de expor algo que possa, talvez, não ter a simpatia do outro, aí entram os julgamentos, mas tu mudou, tu não era assim, e se torna cada vez mais difícil das pessoas serem autênticas de fato, tomando, mais uma vez, a autenticidade como o direito de se sentir inteiro ali, poder ser espontâneo,
Mas não espontâneo no sentido, porque eu tenho um pouco de medo dessa palavra espontâneo, parece, eu sou assim, eu sou impossível, espontâneo, me aceito. Não te dá direito de ser mal educado. Exato. Acho que ser espontâneo no seu pensar, na sua forma de enxergar aquela situação. Mas eu penso também que quando a gente fala dessa autenticidade, a Nath trouxe ali, né, que é o nosso conflito, talvez existencial é esse, eu quero voltar a ser, né, algo que me complete, que eu era, voltar lá para minha, talvez, essa minha base existencial, mas por vezes a autenticidade nos coloca num lugar de solidão. E a gente não tem um aprendizado sobre a solitude, sobre viver, né? Esses dias eu estava escutando a Marília Gabriela numa entrevista dela e ela falando sobre a solitude e quanto ela aprendeu a viver sozinha. Porque ela vivia, e daí eu acho que a gente acaba colocando dentro disso num papel, né? Ela era uma pessoa que se relacionava muito, a vida dela era uma vida extremamente social, mas dentro de um papel de jornalista, entrevistadora. Quando ela se afasta deste lugar, ela se dá conta que ela é uma pessoa solitária e ela teve que aprender a viver com a solitude. E talvez este seja um desafio, porque somos seres sociais e o que a gente quer? A gente quer ser aceito, quer pertencer a algum grupo, quer ser reconhecido como parte de algo. Então, a autenticidade eu acho algo extremamente importante, mas também o quanto estamos prontos, né? E daí vem o fato da coragem para sermos autênticos e conviver com as consequências dessa autenticidade. Porque eu posso ser uma pessoa educada, eu posso ser uma pessoa que falo de uma forma agradável, mas ainda assim o que eu vou dizer pode ser contraditório, e em alguns momentos vai ser, ao que o outro acredita. E isso vai me afastar. Mas olha que passo que a gente dá enquanto grupo, quando eu sou autêntica com vocês, eu abro uma possibilidade maravilhosa de vocês serem autênticas também. Enquanto eu vou representar um papel super agradável e que sempre vai concordar e que sempre vai favorecer o todo, vocês ficam talvez também nessa obrigação de estarem controladas da mesma forma. Eu acho que alguém tem que dar o primeiro passo, é isso que eu quis dizer. Sim. E aquilo que a Nete falou, e aí chegando na questão dos sentimentos que a Luciana falou, porque antes aquela referência que eu fiz foi a um filósofo, a gente está falando de filosofia, né, que não trata tanto assim dos sentimentos quanto a psicologia, né. E aí, aquilo que a Nete falava, e eu também fui pesquisando a psicologia, tá? Olha! A psicologia humanista, Carl Rogers, tá? Eu gostei do que ele colocou, que quando ele fala em autenticidade, seria uma correspondência entre o que a gente sente internamente, o que a gente pensa e como a gente age. E aí a gente chega na questão do sentimento, né? Tem que corresponder, tem que fazer sentido essas três coisas. E ser transparente consigo e com os outros. Né? Aí, dentro das relações, como a Luciana falava, que ruim, gera expectativa no outro, porque você desempenhou um papel. Mas olha a frustração de quem está desempenhando o papel. Então, a Cláudia está lá naquela relação, fazendo um papel, porque ela entende que assim o outro vai gostar dela, mas uma hora ela vai surtar e ainda vai cobrar do outro tudo que eu fiz por ti. Olha como eu me mantive quieta, como eu não fiz tal coisa para que você gostasse de mim. Mas eu não pedi para tu fazer nada. Exato. Então, assim, não ser autêntico também não é uma garantia de se estar bem socialmente. Por isso que acho que a Luciana, quando coloca a palavra agradar, isso. Tentar agradar os outros é um dos sintomas mais perigosos, assim, de que a gente não está conseguindo colocar a si mesma na relação, porque a gente tenta ver se o outro... Se tu cabe, né? Para ver se eu estou fazendo aquilo que o outro quer. Isso é agradar. Para ver se eu recebo algo do outro, tentando fazer o que ele quer. Não o que eu estou, de repente, também demandando, querendo fazer pela minha liberdade. Acho que a palavra liberdade, ela cabe muito bem aí na autenticidade, né? Agora, só queria salvar uma palavra aí da Cíntia também, né? Quando ela fala da solidão, talvez na solidão é que a gente é mais confrontada com a autenticidade, né? Porque ali eu não tenho mais ninguém para encenar. Exatamente. Né? A gente conta, conviver ali e repetir os papéis que se esperam de mim. Né? Então, acho que na solidão a gente é a gente mesmo e não é.
Mas como é que era mesmo Cícero exercer com Caráter. Agir de forma consistente com seu caráter e sua razão. Sua razão? Eu fiquei, na hora que você leu, eu fiquei pensando nos tempos atuais, né, onde todo mundo pode agir de forma, vamos lá, entre aspas, livre, de acordo, vamos trazer isso bem para os tempos atuais, de tanto conflito político e social, agir conforme seu caráter, com sua razão, quando todo mundo acha que tem razão. Aonde que está o conflito entre ser autêntico? Se todo mundo considera que está agindo, tem que ter liberdade, inclusive a tal da liberdade de expressão, com o seu próprio caráter, com sua própria razão, qual é o dilema que a gente colocaria aí para enfrentar essa questão que hoje está muito colocada? Parece que me passa pelo respeito, né? Que é um pouquinho do que se eu consigo respeitar a opinião do outro, ponto de partida dele, para que ele construa essa razão dele, né, essa verdade dele, talvez isso não vai me impactar tanto, porque eu também tenho a minha. E não significa que eu preciso fazer oposição ao que o outro tá trazendo. O ponto, talvez, né, que seria um ponto de inflexão em relação a isso, é assim, ele está construindo, ou eu também estou construindo a minha verdade com que solidez de caráter. Né? Baseado em vozes da minha cabeça. Sabe? Com que solidez de caráter. Porque eu acho que essa palavra caráter, ela é uma palavra muito forte, né? E quando a gente fala de caráter, de ética, e eu acho que a NET foi assim, extremamente feliz quando ela diz assim, dado o tempo que estamos. Porque, né, quando Cícero escreveu... Mas também havia conflitos. Havia conflitos, sempre, mas assim, ele olhou para aquelas questões daquele momento, né? Mas, agora a gente vai olhar para as questões do momento posto. Quais são, de fato, os conflitos que a gente tem hoje e aonde, né, situações, a questão de caráter, ela se coloca, né? Eu também tenho esse questionamento comigo, né? O quanto... Até que ponto a pessoa, ela consegue olhar para si e entender, de fato, o que seria autêntico. Mas dela. isso foi o que a minha provocação inicial. Seja autêntico, seja você mesmo. O que é ser eu mesmo? Eu sei o que é ser eu mesmo. Eu gosto... Vai lá, Cláudia. Não, o que eu ia comentar nessa questão ali, voltando à questão da filosofia, é que eles colocam muito a questão da autenticidade como liberdade e responsabilidade. Então, então, assim, eu coloquei assim aquela definição, mas eles tratam disso como liberdade e responsabilidade. Que a gente fala também, ter liberdade com responsabilidade. Quer dizer, eu sou livre para dar opinião, para falar as coisas, mas eu tenho que ser responsável por aquilo que eu disse. E eu acho que é aí que a gente está pecando na atualidade. Essa questão de não haver responsabilidade nenhuma dessa liberdade toda. Né? Eu quero só o bônus. E aí envolve o impacto que isso também pode gerar em outras pessoas. Porque eu posso ser autêntica e dar a minha opinião para alguém, mas quem é este alguém, né? E que tipo de impacto que eu posso gerar se essa pessoa, o uso que essa pessoa vai fazer a partir daquela fala, né? Porque a gente não vai estar interagindo só com pessoas que pensam sobre o que fazem, que refletem sobre suas ações, que têm autoconhecimento. Essa talvez seja uma minoria, né? Eu gosto muito de um vídeo que eu sempre utilizo nos treinamentos de comunicação não violenta, que é da página da Carol e do Sven, que é Diálogos Corajosos. Eles têm um vídeo curtinho de 6 minutos, onde eles explicam que ser bom não é ser bonzinho. E ali tem um trecho onde ele fala da autenticidade, citando a Brené Brown, que na fala dela, se meu objetivo é a autenticidade e alguém não gosta de mim, eu consigo suportar, então tudo bem. Agora, se meu objetivo é agradar ao outro, ser benquisto pelo outro e tal, temos um grande problema. Então, assim, qual é o meu objetivo? O que condiz com aquilo que é a minha intenção, talvez a minha necessidade, né? Eu quero ser uma pessoa autêntica,
praticar este exercício de poder ser autêntica, de não me sentir, eu fiz aquilo porque eu vou. Claro que vai ter momentos que a gente vai decidir agradar o outro, e faz parte das relações humanas, mas que seja uma decisão e não algo inconsciente que depois vai. Uma impossibilidade, incapacidade minha de ter a coragem de me expressar da forma. Se eu for pensar em termos de exemplo, algo que assim, talvez para quem está nos ouvindo ou nos vendo, ter o sentimento de autenticidade, que eu acho que é uma coisa muito legal, a gente tem algumas amizades, assim, não tem? Que é aquela pessoa que você diz, com ela eu posso ser eu mesma. Não preciso ter filtro no que eu vou dizer, no que eu vou sentir. E às vezes a gente não consegue ser tão autêntico consigo mesmo quanto é com essas pessoas. Então pensem em alguém com quem vocês se sentem tão à vontade para serem negativos, ruins, pensar em coisas detestáveis e ainda assim serem acolhidos. E pensem nessa pessoa e tentem ser essa pessoa para você mesmo. Acho que esse é o primeiro caminho. Porque a gente vai ter que aceitar que vai ter dias que você vai pensar coisas terríveis. Eu não tô sempre pensando coisas positivas e coisas boas. Tem dias que eu penso assim, que o mundo se exploda, que fulano se lasque, né? Mas eu vou fazer uma coisa. Não, mas assim, a autenticidade de aceitar e não pensar assim, isso é muito feio, eu não posso pensar isso. Não, eu posso pensar isso. Eu não vou fazer nada, mas aceitar que existe um lado em mim que também pensa coisas assim. É o reconhecimento de todas as emoções, isso, né? Porque a gente não decide o que sente. Na verdade, a emoção que vem, a gente não controla. Não controla e não define, né? Então, admitir que eu vou sentir raiva, que eu vou sentir ódio, que eu vou sentir inveja, ciúme, ok. Já é difícil, né? Sim, é o primeiro passo. Agora, eu acho que quando a gente antes falou de respeito, né? Aquela conjugação da liberdade com responsabilidade, né? É aí que está, eu acho que o equilíbrio, né? Porque muitas vezes a gente confunde, eu tenho liberdade de dizer o que eu quero, né? Nesse momento a gente está com essa sensação de que todo mundo está querendo exercer sua liberdade de dizer o que pensa, né? Expressar seu, entre aspas, caráter. Só que é realmente muito importante que, claro, do ponto de vista, se a gente pega além da filosofia e a sociologia, a gente precisa pensar que a gente não é livre, assim, individualmente livre sem limite, porque a gente vive numa sociedade e precisa considerar as consequências das nossas ações. E é isso que muitas vezes me parece que falta, porque as pessoas estão pensando em expressar a sua opinião sem considerar que a outra pessoa pode pensar diferente e eu preciso minimamente também ouvir além de falar, para poder ponderar de novo sobre o que eu penso. Né? Isso é uma troca importante. Né? Ouvir para entender e não ouvir para responder. Né? Sempre de novo pensando em falar a partir de si, né? A partir dar o seu veredito. Né? Então, sempre haverá consequências das ações e essas consequências elas precisam ser pensadas ao mesmo tempo, né? Mas, Cláudia, eu queria dizer uma outra coisinha ainda que me instigou a pensar também. Você falou da responsabilidade. Eu fui lá atrás na filosofia existencial, né? Na fenomenologia, que é eu uma vez vi, há um tempo atrás, de Karl Jaspers, um livro, o Jaspers, ele inspira a filosofia da psiquiatria, né? No tempo em que na psiquiatria se estudava muita filosofia. Né? Ele escreveu um livro lá atrás que se chama A Situação Espiritual do Nosso País. E compreendendo o espiritual como toda a nossa capacidade de pensar, de refletir, a nossa capacidade de valoração, nossa capacidade de ponderar, refletir, valorar, por exemplo, de ter valores. Né? Isso é uma coisa, eu acho muito interessante, isso bonito, porque nós temos uma capacidade, como seres humanos, de termos valores, juízo, ponderar. Ou seja, essa coisa onde tu ouve, tu fala, tu pondera, tu ouve, tu fala, né, tu pondera. E aí ele diz uma coisa muito, muito interessante, porque ele diz que um dos maiores conflitos também da humanidade no mundo contemporâneo, isso que ele disse lá atrás, na verdade no século passado, é que o ser humano carece de oportunidade de ser responsável.
uma das grandes Imagina o que ele diria para as nossas crianças hoje. Veja, porque ele diz assim, o mundo onde o ser humano não tem espaço para tomar decisões sobre si, para ser responsável, ele é um mundo onde as pessoas vão ficar absolutamente deprimidas. Porque qual é o teu lugar no mundo para exercer o teu ser? É participar do mundo. Todo mundo quer participar do mundo. Todo mundo quer se realizar. Todo mundo quer, por exemplo, escolher onde passear, o que comer, o que vestir. Eu vou dizendo coisas bem banais, assim, né? Ter liberdade de formular ideias, de pensar, agir de forma muito consistente, presente, ajudar a mudar o mundo. Mas se a gente vive num mundo onde já está dada a moda que você vai vestir, a comida que você vai comer está pronta, as suas viagens estão mais ou menos pré-definidas em pacotes de viagem, para onde você vai. E se você não tem muito bem como participar do mundo, se você se perdeu nisso de onde eu posso ser responsável, onde eu posso efetivamente transformar o mundo, as pessoas ficam totalmente paralisadas, sem saberem como. Então elas vão agindo conforme a massificação, conforme os outros vão agindo, vão repetindo os padrões. E elas, nisso, quando eu falei antes no começo, que a gente nasce, né, autêntica, com uma espontaneidade, um modo de ser próprio, chorar único, que não se repete. E aí eu acho uma coisa tão, para terminar, não vou mais estender, né? Eu já falei que chega, né? É tão legal que a gente, que cada ser humano tem anseio por ser realizado. E que se essa figura única que existe dentro de nós, que é absolutamente única, se ela não se realiza, não há quem realize esse ser. Nossa, isso é muito profundo. Gera uma dor profunda no ser humano. A dor de não se realizar. Quando esse reconhecimento é atribuído ao outro, né? Quando a pessoa, para se sentir digna, reconhecida, ela busca isso no outro, porque ela não se reconhece assim, né? Ou não tem condições de fazer as escolhas que talvez permitiriam ela se sentir assim, né? Esperar do outro que o outro diga quem ela é. Mas também passa muito por um processo de educação, né? Porque nós somos educados a fazer as coisas para agradar o outro. Né? Nós somos educados, e em especial nós mulheres, eu estava lembrando de um livro aqui que ele é bem interessante, assim, A Síndrome da Boazinha. E traz muito isso, que nós mulheres temos essa característica, assim, né, de acabar querendo agradar muito, né, para ser aceita. A Luciana começou falando nas relações, mas que isso, inclusive, pode até ser uma compulsão, e daí vem para esse lugar de se perder, né, e talvez nada mais faça sentido, porque tu passou uma vida tentando agradar muito mais o outro do que a ti mesmo, E aí, quantas falas, Cíntia, na direção do que tu trazes, quantas falas nós ouvimos na infância e ao longo da vida que reforçam isso? Eu trouxe esse livro aqui para um outro podcast, mas, assim, o universo encaixa ele aqui, né? Então, para esse aqui, eu não tinha me preparado com conteúdo além da minha essência, da minha autenticidade. E, enfim, mas enquanto a Cíntia, eu ia ler um outro trecho aqui, que tinha relação com o que vocês traziam antes, mas aí, enquanto a Cíntia falava, eu vi outra parte aqui marcada. Papai não gosta de mim quando sinto raiva. Mamãe me diz que reclamo demais e isso a deixa triste. Então, o quanto eu vou aprendendo e tendo reforçada a ideia de que o meu comportamento, as minhas atitudes agradam ou desagradam, geram amor ou não. E aí, tem uma outra frase que traz o seguinte: meus erros não mudam o meu valor. Ser inteiro é uma escolha mais corajosa que buscar a perfeição. E aí, o trecho que eu ia ler, que eu achei bem interessante nessa linha do reconhecimento das emoções, o que você vai descobrir sobre si quando tiver coragem de assumir as próprias feiuras. Só aprendemos a lidar com o que aceitamos que existe, portanto, para que as nossas feiuras não nos dominem
e passem a dominar as nossas ações, precisamos aceitá-las. Precisamos reconhecer que são partes importantes de nós. E aí traz alguns exemplos. A diferença entre o veneno e o remédio está na dose. Tenho acolhido a Elisama, é o nome da autora, que treme de raiva e que perde a paciência quando provocada. Ela é incrível quando se depara com injustiças. Tenho acolhido a Elisama Amandona. Ela é maravilhosa quando o caos impera e precisamos de um direcionamento rápido e eficaz. Acolho a Elisama impulsiva, quase irresponsável. Ela é a mola propulsora de grandes mudanças na minha vida. Acolho a Elisama sedenta por aprovação. Ela tem a sua função em aumentar o padrão de qualidade do meu trabalho. Acolho a Elisama codependente, que deseja ver todo mundo feliz. Ela me ajuda a ter empatia com quem está ao meu redor e me conectar com o sentimento do outro com mais facilidade. Então, acolher as partes que seriam mais difíceis, as feiuras, porque elas também enxergar o potencial delas, mas o potencial, vocês percebem que o potencial delas está após a consciência, né? Porque primeiro eu entendo o que eu estou sentindo, eu acolho e a partir disso eu impeço que isso, de forma talvez impensada, me faça agir de uma forma diferente. E eu consigo aprender a direcionar aquela verdade da força, que, né? Aquela como força uso a favor. De forma que ela me ajude a fazer algo positivo, a encontrar algo, modificar algo que precisa, mas não de forma impulsiva. Então, a gente pode concordar que a autenticidade, na verdade, é uma jornada de autoconhecimento, de viver de acordo com o que você realmente é. É muito mais. Eu vi alguma coisa sobre isso também, porque é uma jornada, né? Não é um estado permanente, até porque, vejam bem, se eu vou ser permanentemente autêntico, pode ser que eu nunca mais possa mudar de opinião, né? E daí, quando tu traz ali a tradução, uma produção ali de Cícero, que ele fala de consistente, que consistente, na hora quando falou consistente, foi que me pegou consistente, parecia que ficava rígido. Não, mas não é. Não é. Mas depois, né, ao longo de... Não, mas esse consistente é assim, ainda que com dor, ainda que difícil, mas ainda assim eu persisto. Eu vou fazendo essa busca, e daí conversa muito com jornada, né? Porque é manter, né? Ser autêntico 100% do tempo provavelmente me colocaria num isolamento social. Mas eu vou dizer pra vocês. Porque as pessoas não saberiam lidar com essas faces. Eu muitas vezes chego no consultório, assim, a pessoa diz, não, eu vou dizer, vou falar, e eu digo muitas vezes que os outros não suportam toda a nossa verdade. Não. Pois é. É muito Os verdade. outros não suportam toda a nossa autenticidade, porque às vezes ela choca, às vezes então a gente fica um pouco assim, claro, um jogo, um papel, mas isso também é importante, porque é justamente captar o que ser nas diversas situações, o que diversas situações nos pedem. E avaliar impactos, eu acho. Fazer uma pequena provocaçãozinha ainda, porque a gente tá falando muito, falou até um ponto, né? E a Anete vai poder te dar suporte agora. Para a psicologia positiva, tem um pouquinho mais aqui na autenticidade. Que não seria só agir como você mesmo, ser você mesmo, mas ser... uma coisa que eu detesto ouvir, mas agora é a psicologia falando, vamos lá. Ser sua melhor versão. Usar suas virtudes, seus talentos mais profundos para viver uma vida com propósito. Isso seria autenticidade. Eu não concordo, porque ela te coloca num papel de ser sempre o melhor. E eu penso, assim, rapidamente, raciocinando que ser autêntico, tu não vai conseguir sempre ser a tua melhor versão. Inclusive, às vezes a autenticidade é hoje eu não tenho nada para oferecer, vou entregar tudo que eu tô oferecendo. 10%. É o que tem. Vou dar o meu melhor, 10%. Mas tu sabe que quando tu leu, Cláudia, eu não fiz essa questão assim de, nossa, agora eu tenho que ser, essa avaliação que eu tenho que ser perfeito.
E para mim conversou muito mais com o que tu falou, acolher, né, o que é possível dentro do que eu tenho hoje para entregar. Eu acho que a gente está fazendo uma questão aqui da melhor versão com questão de desempenho, que é isso que as pessoas têm colocado, né? Melhor versão é aquela que entrega muito desempenho. E aqui, na verdade, eu acho que... A melhor versão eu é acho autêntica. Que a melhor versão, talvez naquele momento, tudo que você mais sabe, tudo que você já aprendeu, também vai nessa jornada de se conhecer, né? Então, assim, o que eu tenho de melhor dentro de mim e que eu posso espalhar para o mundo, Tu sabe né? aonde eu colocaria isso, que talvez tenha é difícil. Eu posso tentar ser a melhor filha, mas eu vou ser a filha que eu consigo ser. Eu posso tentar ser a melhor mãe, mas eu vou ser a mãe que eu consigo ser. Ainda assim, eu vou estar sendo autêntica. Né? Eu acho que a psicologia positiva está sendo mal interpretada e mal usada. Porque eu tenho lido muitas críticas, né, a este posicionamento positivo perante a vida. E eu não vejo como uma postura onde tu ignora as coisas negativas, mas eu vejo esse convite como uma possibilidade de partir dali buscando o melhor, ao invés de fazer a escolha de permanecer na direção oposta, né? Porque a gente vive em duas polaridades, né? Ou tá tudo ruim, ou tá tudo maravilhoso. E a vida não é assim, a vida não é sempre só de aspectos positivos e ela não é sempre de aspectos negativos. Eu talvez esteja falando bobagem aqui no contexto da psicologia, mas eu tenho escutado muitas críticas à psicologia positiva e o que eu tenho lido nessa área são coisas que contribuíram muito com a minha forma de lidar comigo, com as pessoas e com o mundo, de me posicionar perante o universo. E isso tem gerado menos dor, menos sofrimento, menos revolta, menos vitimismo, não sei, mais protagonismo, mais autorresponsabilidade. Há uma época a gente estava com muita uma vibe de literatura, de autoajuda, assim, que era uma avalanche. O poder está dentro de você tudo pode, umas coisas assim, muito rótulo, né? E que já impõe um compromisso, né? Uma pressão. Pois é, e eu vejo, claro, como psicóloga que tenta ir às profundezas da pessoa, ou ir muito para trás, e buscar com muito trabalho a nossa melhor versão. É um processo, é uma jornada, na verdade. Porque muitas vezes pensam, o poder está dentro de você. O poder, a pessoa está destruída. Onde está? Ou ela está tentando dar a sua melhor versão, e às vezes é pior. Porque ela está sendo, não está sendo ela mesma, ela está sendo um pouco daquilo que ela sobrepôs, olhando dos outros, tentando ser o que os outros são. Ou esperam que ela seja. Ou querem que ela seja, e aí num esforço extravagante, ela ainda cria um personagem que não é ela mesma, né, para apresentar para o mundo, digamos, né? Estou sendo a melhor filha, ou a melhor mãe, essa que eu estou conseguindo ser. Há mães muito feridas pelas suas próprias mães. Há mães muito feridas pelos próprios filhos. Há mães muito feridas por homens. Há mulheres muito feridas desde que elas são meninas. Elas não estão conseguindo ser boas mães, não porque elas decidiram ser boas mães, mas porque se perderam já no mundo que sobrepõe as mulheres em um papel de maternidade que é insuportável. No sentido da tarefa que isso impõe e o isolamento que isso implica para elas. Então, realmente, a autenticidade de uma mãe, de uma filha, onde está, se essa relação está cheia de feridas, digamos. Então, eu respeito muito quem não pode ser o que é. O meu trabalho é tentar ajudar as pessoas num processo longo, às vezes em jornadas muito dolorosas e bonitas também, buscar aquilo que elas perderam de si, mas que é delas, e é único delas, é só delas. A Anete falando, eu acho que assim, até é importante, quando a gente está falando de autenticidade aqui, que não fique parecendo que a gente está dizendo que isso é fácil, que a gente está dizendo que as pessoas, que todo mundo pode e que é só querer. Não tem nada a ver com isso. A gente está falando sobre a autenticidade e principalmente porque, na realidade, a falta dela causa muitos transtornos psicológicos, problemas sérios de saúde mental.
a Anete começou falando sobre isso, sobre a infelicidade que é, né? E eu tinha notado algo a respeito disso também, que uma grande diferença entre o que você sente e o que você mostra ao mundo gera uma incongruência tão grande que começam as patologias, ansiedade, depressão, tudo que a gente conhece. Porque é uma diferença tão grande entre o que eu tô sentindo e o que eu tô demonstrando, isso não faz sentido, a gente tá indo contra si mesmo. Então, quando a gente está falando de autenticidade, vamos buscar autenticidade, autoconhecimento, é no sentido de que as pessoas tenham uma vida melhor e mais saudável mentalmente, não é aqui querer dizer que isso é simples, que todo mundo pode. E que elas não são obrigadas a engolir o que sentem, a não manifestarem a sua opinião ou passarem por anos presas a alguns ciclos de silêncio velado, né, que se tornou cultura, porque a gente, enquanto sociedade, a gente não foi incentivado a isso, nem pela educação, nem pela família, muito menos pela cultura. Né? Sempre teve quem manda, quem obedece, quem tem voz, quem não tem, quem manda, quem cala. E aí agora eu vou ser do dia para a noite autêntico, que é pregado, sei lá, nas redes sociais. E aí eu vou falar o que eu penso, mas eu não estou preparada para lidar com o impacto daquilo ali. Porque acho que é o risco, né, aí de tu te expor. O desconforto de sustentar, né? Porque não é tão simples quanto parece. E eu me arrisco a dizer que ninguém consegue ser autêntico o tempo todo, porque a cultura nos leva ao oposto. E a própria essência do ser humano, dessa necessidade de convivência, de estar em sociedade, nos leva a isso. Porque se todos fossem, se tivesse uma varinha mágica, né, que chegasse e deixasse todas as pessoas autênticas, com capacidade de lidar com a autenticidade do outro, seria resolvido da noite para o dia, porque eu saberia que teria acolhimento e compreensão do outro lado. Eu acho que se a gente imaginar né, agora tu falou, fiquei imaginando esse mundo, né? Eu tô aqui, a Luciana, a Anete e a Cláudia, uma caixinha do lado mostrando o que de fato passa nas nossas cabeças. Né? Eu acho, quando a gente fala dessa intensidade. Mas é que eu fico pensando, porque é uma relação que. Vamos acolher os lados sombrios e negativos. Claro, também. Não, mas é isso que eu digo, mas assim, tivesse. E eu soubesse, e todos nós soubéssemos, que ninguém ia fazer um julgamento sobre aquele pensamento que habita em mim. Porque eu tenho. Só que não é Não é à toa que o pensamento fica escondido, pessoal. Vamos deixar ele onde ele tá. Então, assim, e daí de novo, eu acho que assim, a Luciana foi muito feliz quando ela trouxe a questão da coragem. Eu acho que precisa de uma coragem imensa, né? Porque, vamos pensar, às vezes a gente vem, né? Vem aqui assim na boca, mas daí, graças a Deus, de alguma forma, a mente ainda consegue fazer alguns filtros e tu pensa, não, neste momento, eu não devo manifestar. Daí esse não devo, tu não manifesta por uma escolha consciente, por tu conseguir talvez saber que tu não vai lidar bem com aquela consequência, porque tu acha que não vale a pena, porque tu consegue avaliar que o outro não vai estar preparado para isso. Não fala e tu deveria ter falado. Aí já é um imenso controle emocional, uma capacidade, uma habilidade muito bem desenvolvida, né? Que não... O pensamento, porque isso já avalia. Né? Contexto, avalia onde tu tá. O medo tem essencialmente a função de proteção, né? Então, se aquele medo de manifestar, de falar surge, é com medo de perder essa segurança que a gente busca enquanto ser humano. E aí, às vezes, a gente escolhe inconscientemente, né? Não é um processo consciente. E esse inconscientemente, aí assim, pode achar que tá te preservando e não tá perdendo teu espaço, tá te encolhendo. Então, assim, é muito delicado. Isso não é assim não é uma receita. Não, a gente tem vergonha de expor também, né? Eu vou pegar um exemplo que aconteceu comigo ontem, porque eu reflito muito sobre essas situações. Eu tenho uma visão uma postura extremamente positiva, não é uma visão, uma postura positiva frente ao dia, frente às coisas que acontecem. E aí, raramente eu tenho pensamentos muito pessimistas, muito, assim, de muito medo. E aí veio um sentimento em mim, um medo, né, fruto de um medo de ir para a estrada, né? E assim, e tava o tempo ruim, com uma chuva forte, escuridão, e eu tomei aquilo ali, eu tava com aquele sentimento, e no primeiro momento eu não manifestei, nós estávamos indo para o trânsito,
E eu decidi não manifestar. Só que aí teve um momento assim que eu tive a sensação, essa velocidade está muito grande para o ambiente. E isso que eu senti pode ser um sinal do universo, sabe? Pode ser um sinal de alerta que eu me conectei me avisando de algo, né? E aí eu verbalizei, eu disse, não, geralmente eu não sou uma pessoa que alimento coisas negativas, mas assim, esse medo veio, essa mensagem veio 2, 3 vezes na minha mente e nós vamos andar mais devagar, né? Assim, por quê? Porque o medo traz esse cunho de proteção, né? Se mudou alguma coisa ou não sei. Né? Mas aí, eu acho que ali tem uma coisa muito especial, assim, porque ali é a coisa íntima, é uma intuição, e a palavra intuição, ela é tão importante, né, que uma hora a gente podia falar dela, assim como a autenticidade, né, que é a gente capturar a verdade, né, mais profunda, algo mais profundo, um saber mais profundo, e manifestar isso. Que não foi natural manifestar. Às vezes a gente não manifesta algo que a gente está compreendendo, está vendo. E a gente perde de manifestar isso. Então, eu acho que ali a gente chega em algum momento, quando a gente vai se desenvolvendo, e aí tem essa... Não, eu vou dizer. Porque exigiu um esforço dizer. Poderia ser tão natural, mas exigiu um esforço dizer. Isso, exige um esforço. Não impor, mas poder dizer. Né? Eu acho essa coisa... eu acho... Aí eu queria dizer uma coisinha que eu estava pouquinho filho do Rio também, né? E às vezes no consultório eu vejo em pessoas uma autenticidade tão bonita querendo brotar. Eu fico emocionada. E o meu papel ali, claramente, muitas vezes, é ajudar a pessoa a parir a si mesma. Aquele ser que quer nascer. Né? E a pessoa vai me dizendo muito claramente, pois é, mas me disseram assim, me disseram que eu não devia, ou me disseram que eu era para cuidar, me disseram... E aquela pessoa querendo né, fazer nascer a si mesma, aquele ser que está ali habitando ela há décadas, e ela está ali também para isso, né? Digamos assim, para dar voz a si mesma, aquele si mesma que é ela própria, não os outros que estão habitando ela, né? Aí eu lembro uma história tão bonita que o Moreno, que é o grande criador de uma das teorias mais bonitas da psicologia, que é o psicodrama, cuja uma das palavras-chave é a espontaneidade. E ela, em algumas, quando a gente vai ver a origem das palavras, né, a autenticidade, a espontaneidade, elas são muito próximas muitas vezes. E a palavra espontaneidade, a origem dela, ela quer dizer estar de acordo com si mesmo. Lá na origem. Estar de acordo com si mesmo. Ou seja, né, é uma coisa aqui, até onde a gente não cria algo extravagante a partir de si mesmo, é um equilíbrio. E o Moreno, ele tinha uma compreensão, ele era um médico psiquiatra, e era um judeu, depois da Segunda Guerra Mundial também, teve que sair da Europa, dos Estados Unidos, ele criou um hospital psiquiátrico. E o Moreno fez teatro, criou uma série de coisas, de onde ele vai elaborando uma teoria da psicologia, que trabalha com grupos. E nesse hospital psiquiátrico, ele recebe as pessoas mais desenganadas, digamos, doentes mentais mais desenganadas, eram mandados para ele. E um dia chega um sujeito para ele, a secretária dele bate na porta e diz: seu Moreno, tem um senhor aqui que afirma que ele é Adolf Hitler e ele exige ser atendido imediatamente. E aí o Moreno, enfim, naquele momento, né, se coloca à disposição, e aí eu acho muito bonita a cena que ele descreve, porque ele diz, ele abre a porta e ele diz assim: senhor Adolf Hitler? Sim, sou eu mesmo. Por favor, entre. Estou muito honrado em conhecê-lo. Eu sempre quis conhecê-lo, por favor, entre. Sempre quis. E aí o sujeito entra, senta, e o Moreno diz: seja muito bem-vindo, eu sempre quis muito conhecê-lo, fique muito à vontade e me fale mais de você.
E aí o Moreno, claro, descreve que aquele sujeito estava numa situação, né, de uma psicose, né, gravíssima. Ele já estava num estado, né, tendo criado um outro sujeito para ele poder viver. Né? Quer dizer, ele criou uma outra personalidade para ele poder sobreviver. E aí o Moreno diz que todo o processo, e como o Moreno tinha como premissa confiar profundamente no ser humano e de conseguir trazê-lo de volta aquilo que ele queria ser, aquilo que ele deveria ser. Então ele diz que todo o processo psicoterapêutico com aquele sujeito era entender por que ele teve que criar aquela figura e aquela personalidade fictícia para ele poder corresponder ao mundo. O que ele teve que criar? Usar aquela máscara. E todo o processo, então, vai ser de tentar trazê-lo de volta a ele mesmo, nesse processo, conseguindo compreender por que ele teve que usar essa máscara para poder se apresentar ao mundo. Essa coisa, esse é o processo. Quando eu digo assim, às vezes eu vejo uma pessoa autêntica, linda, por trás daquela pessoa que está ali na minha frente, eu lembro muito disso. De que o papel é conduzir a pessoa para que ela possa realmente deixar nascer aquela pessoa e deixando as convenções sociais que impuseram a ela tanta regra, comportamento, padrão, para que ela se desviasse daquilo que ela mesma queria ser, tentando ser alguém que os outros queriam que ela fosse voltando. Esse tema a gente poderia ficar por horas, né? Uma frase que vocês diriam para quem nos ouve, Cláudia? Aquilo que eu falei antes, busquem a pessoa com quem vocês se sentem vocês mesmos como referência para ser você a sua pessoa. Eu gosto também do autoconhecimento, porque ele é um processo. Acho que a gente nasce, vai se desenvolvendo, se conhecendo, e para poder ser autêntico, né, consigo primeiro, para depois saber se consegue ser autêntico para o mundo. Enfim, depois de tudo que a gente falou, eu acho que vale de novo assim, compreender que é um processo de buscar a verdade, a verdade sobre si, porque a verdade sobre si ela é uma síntese daquilo que nós somos originalmente, com aquilo que a gente aprende no mundo, mas conseguir encontrar um equilíbrio com a sua própria versão em si. Eu falei muito de coragem, né? Afinal, eu diria que busque a sua autenticidade com cautela. Que o processo pode ser dolorido, de muitas dúvidas, de muitos desafios e gerar impactos que talvez você não saiba, não esteja preparado para lidar, né? Então, por isso, a cautela. Mas é um caminho que, na minha opinião, vale